Estamos chegando para a nossa atividade. Ela vai iniciar às 20 horas, finalizar às 20h30. Vamos falar hoje quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Então vamos nos preparando para o início desta atividade, sintonizando com aqueles benfeitores que trabalham nesta sociedade e nos assistem neste momento, que possamos então ser bons instrumentos desses nossos benfeitores. Aguardemos então às 20 horas para esta nossa atividade. Queremos desejar uma boa noite a todos que começam a se logar, a sintonizar a página. Sejam todos bem-vindos, que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. Esperamos contemplar todas as necessidades destes que ora estão conosco nesta nossa atividade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Vamos então iniciar a nossa atividade. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Pedir a todos que mentalizem Jesus, para que possamos nos unir num só pensamento. Quando estamos unidos num só pensamento, as vibrações, os fluidos, as energias são muito maiores, nos ajudam a atingir os propósitos que temos como objetivo na noite. Envia todos, Jesus, que podem nos ajudar nessa nossa atividade, construindo a atmosfera de amor e de paz, de fluidos e energias, do entendimento, da compreensão, de como fazer uso destes conhecimentos, a força para superar obstáculos
e também a construção de todas aquelas bases morais, espirituais e intelectuais que são importantes para que possamos construir o progresso, construir as etapas evolutivas que nos levam a espíritos puros. É assim que estamos reunidos, querido mestre, que possamos então, com a assistência destes teus benfeitores, atingir todos os propósitos da noite. Pedimos licença e iniciamos a nossa atividade de hoje. Bem, hoje vamos falar do capítulo 14, cujo título é Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Vamos falar do item 5 a 7, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Mas antes esse capítulo é relativamente pequeno, tem 4 itens. O item que vamos falar é o segundo deste capítulo. O primeiro item é piedade filial. E neste item está bem presente o exercício das leis de Deus, né? Honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, que é bem a essência que fala esse primeiro item aí, piedade filial. O segundo item é o que temos de responsabilidade para a noite, vamos falar um pouquinho mais à frente. O terceiro item é o parentesco corporal e espiritual, que fala da família espiritual, né, que é a nossa verdadeira família, e também, né, que dá uma ideia de que nos reunimos pela família biológica para exercitar provas. E o último item é uma instrução dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma etapa onde, né, reunidos, ainda com imperfeições para produzir transformações, né, que está presente e nos ajudam a construir virtudes, né? Nos reunimos em família, precisamos construir virtudes. E esse último item, então, é a convivência com as imperfeições e a produção e a criação de virtudes. Bem, Jesus, né, na sua pregação, uma boa parte dos seus ensinamentos foi constituída de parábolas. Este modo de expor tem sido entendido como uma técnica pedagógica, cujo objetivo é apresentar um raciocínio e uma conclusão, por detrás de uma breve narrativa. Isso facilita a memorização e permite um ensinamento de fundo. E gradativamente na mente daqueles que ouvem, né, vai aparecendo quando vão fazendo a vivência dessas parábolas, então vão podendo compreender melhor. E ele se utiliza dessas parábolas em vários momentos da sua pregação. Tem lá a parábola dos talentos, do grão de mostarda e a fé, a festa de núpcias e a parábola do semeador. Então, quando vamos falar que é o item que nos cabe falar, que é minha mãe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, isso está no item 5. Jesus se utiliza então neste momento de uma vivência do seu cotidiano, onde os seus familiares desejam falar consigo para divulgar as leis de Deus, o entendimento de que somos todos irmãos e que a nossa verdadeira casa é o plano espiritual e que devemos nos preparar para retornar à nossa pátria. Então, que existe um Criador que a tudo provê, que nos assiste em todos os momentos, que nos ajuda
a fazer conquistas de progresso e está presente em nosso íntimo em todos os momentos, né, através das suas leis. Jesus falava para todos os tempos. Jesus era atemporal, né? Tanto é que ele vai falar e deixar no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é o Cristo Consolador, lá no item 4 está o Consolador prometido. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para lembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido, né? Colocamos esse item aqui do capítulo 6 para dar uma explicação, né? Quando Jesus começa a sua pregação, falar do plano espiritual era, não é, uma situação bastante comprometedora, né? Visto que, não é, essa parte de espiritual era tida como uma situação desagradável entre os habitantes dessa etapa, né, há 2000 anos atrás. Então, os fariseus, né, quando ele começa a sua pregação, os milagres vão aparecendo, e o povo vai se interessando na sua pregação. Os fariseus, que eram uma boa parte do sinédrio, os sacerdotes que compõem o sinédrio, vão introduzindo na multidão pessoas que vão fazer perguntas e colocar o mestre em situação de complicada, né, para saber as respostas. E nesta passagem, né, quando seus familiares chegam, né, para conversar com Jesus, entendiam que ele estava numa situação desagradável e fora da realidade daquele tempo, falando de um pai que era soberanamente bom e que a tudo provinha, né, para que as pessoas pudessem fazer progresso, era tido como, né, uma situação fora da casinha. E então, esses sacerdotes do Sinédrio faziam perguntas bastante tentadoras, e para deixar o Jesus numa situação de saia justa. Mas em vários momentos ele mostra a sua grandeza, através do amor e do perdão incondicional, a inteligência, as saídas inteligentes que ele tem, a moralidade. Eram características dominantes por onde passava Jesus e em toda a sua pregação. Para falar um pouquinho, dessa grandeza de Jesus, eu busquei lá no livro A Caminho da Luz duas passagens importantes. Está no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, cujo título é A Gênese Planetária. Lá nesse item, a comunidade dos espíritos, dentro desse capítulo 1, o Emmanuel, através da mediunidade do Chico, vai falar o seguinte: Jesus pertencia a uma comunidade de seres angélicos e perfeitos. Era um dos membros divinos, ao que foi dado a saber. Apenas já se reuniu 2 vezes nas proximidades da Terra, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. A primeira, quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Olhem só, quando a Terra nem estava ainda com a sua consolidação.
quando o orbe terrestre se desprende da nebulosa solar. Ele vai então trabalhar essa matéria, né? E a segunda é quando Jesus vai encarnar, né? Trazer à família humana a lição imortal do Evangelho e de amor e redenção. E no segundo item que eu selecionei, ele fala o divino escultor. Com as suas legiões de trabalhadores divinos, lançou o escopro da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe, que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Operou a escultura geológica do orbe terrestre, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária. Edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 km de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa, a manutenção da vida organizada no orbe. Olha só, o Emmanuel, não é, através da mediunidade de Chico, dá uma ideia da grandeza de Jesus. Como nós ainda, espíritos imperfeitos, temos uma vaga ideia de Deus, a gente não tem ideia do que era Jesus, não é? Estava aqui há 4 bilhões e meio de anos atrás, membro de uma comunidade de espíritos puros, eleito pelo Senhor Supremo do Universo. Construiu tudo com a sua legião de trabalhadores que era preciso para as etapas que estamos vivendo hoje e ainda iremos viver. Então tem coisas que nós não entendemos ainda da sua pregação, tem coisas que entendemos e no futuro a ciência vai nos mostrar que este entendimento estava errado, e tem coisas que ainda vamos descobrir, ou melhor, vão nos mostrar o que é muito óbvio. Então, e tendo vindo, aí agora vamos entrar no item, né, que nos cabe falar. Primeiro a gente mostrou a grandeza daquele que estava pregando a multidão naquela casa. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Então, né, naquela época, quando um ser começava a vislumbrar um mundo que existe e que as pessoas nem se davam conta, né, eram considerados assim fora da realidade. Ele lhes respondeu, né, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu redor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai. A vontade de Deus se manifestando em nós através das leis colocadas em nossa consciência. Parecem algumas palavras singulares, algumas palavras de Jesus contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Fato, porém, irrecusável é que a sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade, mais uma vez a lei presente. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência é rigorosa. Se certas proposições se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas, né? Então,
não é? Como falei anteriormente, né, tem coisas que não entendemos ainda, e os fariseus da época, né, por também não compreenderem, né, acharam aquilo, né, participando daquela reunião, uma contradição, né? Como é que ele podia renegar sua mãe e seus irmãos? Mas não era esse o principal objetivo daquela conversa de Jesus, né? O principal objetivo de Jesus era falar das leis de Deus, não é? E das leis morais, né? A pergunta 621, né? O Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, e eles falam na consciência. E na linha A, visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? E a resposta dos espíritos é: ele a esquecer e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 964, Kardec pergunta novamente aos espíritos: mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? E a resposta... E tem mais uma subpergunta dentro dessa, né? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para ele? E olha a resposta dos espíritos. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são a consequência dos excessos. Eis aí a punição, é o resultado da infração da lei. Assim em tudo. Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Precisamos chegar a espíritos puros. Este é o nosso caminho. Devemos ter em cada relação dos cotidianos o que eu posso fazer para contribuir com o progresso. Todas as ações estão submetidas às leis de Deus. Nenhuma ação há, por mais insignificante que nos pareça, que não possa ser uma violação daquelas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, só devemos queixar de nós mesmos. Desse modo, nos fazemos os causadores da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Devemos então fazer a vontade de Deus, nos tratar como irmãos. E aí vem, Noé, nesta relação de irmãos, né, o exercício das leis, né? Todos os dias ao levantar, temos que exercitar leis. Temos que provar e expiar, pois ainda o plano de provas e expiação está presente. Estamos na transição para a regeneração, mas ainda temos que provar e expiar. Então, nas leis divinas, desrespeitar significa materializar o corpo, atraso no progresso, as provas aumentam. Temos que habitar mundos inferiores. Respeitar as leis divinas, desmaterializar o corpo, progresso rápido, habitar mundos superiores. E é só no exercício destas leis é que vamos construir o nosso progresso. Temos que ter ciência de que existe um plano espiritual e que a caminhada para a nossa condição de espíritos puros passa por essas etapas de progresso, né? Estamos num plano de provas e expiação e bem próximo já está a regeneração. Temos que trabalhar para poder habitar esse mundo de regeneração.
Então, sempre cabe lembrar que somos ainda espíritos de terceira ordem, caracterizados como os imperfeitos, onde a predominância da matéria sobre o espírito e a propensão ao mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões ainda estão presentes em nós. Temos uma vaga intuição de Deus, mas ainda não o compreendemos. Para chegar à segunda etapa dessa escala evolutiva, né, que são os espíritos de segunda ordem, denominados bons espíritos, precisamos dominar a matéria, ter o desejo do bem muito presente em nossas mentes e também o conhecimento da ciência, o exercício da sabedoria e da bondade. As leis morais estão sempre presentes em nossa consciência e aos poucos vamos nos desmaterializando e ganhando condições para chegar a espíritos de primeira ordem. Lembrando que os espíritos de primeira ordem, nenhuma influência da matéria, não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta sobre todos os outros espíritos das outras classes. Sempre trago esse slide aqui, né, porque essa estrutura é importante conhecer. Somos uma inteligência individualizada, temos um corpo mental, um corpo de manifestação chamado perispírito, que nos ajuda quando desencarnamos e é o veículo de comunicação no plano espiritual. Quando estamos encarnados, temos um duplo etérico e um corpo físico. Então essa estrutura está presente em todos os encarnados. E tudo passa pelo nosso campo mental. Todos os pensamentos que produzimos nesse campo mental são energias para as manifestações dos nossos corpos de manifestação no plano espiritual e no plano material. Esse campo mental tem que estar alinhado com todas as leis de Deus. Então, quando pensamos mal de alguém, já não estamos cumprindo a lei. E aí, as energias geradas vão causar transtorno em nossos corpos de manifestação. Exemplos de pensamentos que nos causam transtorno, né? Então, lá naquela reunião de Jesus, quando ele diz: aqui estão minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, né? Porque ele tratava todos assim. Se todos se tratassem assim, o plano não seria de provas e expiação, seria já de uma outra etapa, né? Porque estaria muito presente em todos a condição de entendimento de Deus e a condição de que todos somos irmãos. Se nós formos olhar os nossos cotidianos, isso ainda está bastante distante. Nós não vemos, quando estamos nas ruas, as pessoas como os nossos irmãos. E é neste cotidiano que vamos construir virtudes. Virtudes do tipo perdoar, ser indulgente, amor incondicional, tolerância, fé, resignação, humildade, pureza de coração. Isso nos ajuda a construir essas virtudes, vai nos dando o entendimento e compreensão de como construir, não é, uma condição maior para o futuro. Precisamos voltar para o plano espiritual, nós os encarnados, e voltar melhor, pois a população do planeta não é só do plano material, é do plano espiritual. Então não adianta voltarmos para o plano espiritual sem nenhum tipo de progresso feito, pois o plano só vai se tornar regeneração quando a população do plano espiritual e a do plano material forem
de espíritos melhores, né? Onde a predominância do espírito da matéria e o desejo do bem vai estar presente em nosso íntimo. E só vamos fazer isso exercitando virtudes, né? Paciência, compreensão, entendimento, simplicidade de coração, inteligência. Isso nos ajuda a produzir em nosso íntimo as atmosferas que é importantes para produzirmos uma atmosfera melhor no planeta. O planeta é resultado de todos os campos mentais, é resultado da atmosfera de cada espírito. Os bairros, não é, têm uma atmosfera que é produzida pelos componentes, os habitantes de cada bairro, né? E assim é o planeta. Então, a atmosfera do planeta só vai mudar quando todos os habitantes mudarem. E nós, individualmente, temos que fazer a nossa parte, né? Vivemos numa pandemia e nesta pandemia temos que entender o nosso próximo, temos que trabalhar para que ele se melhore e que nós nos melhoremos, né? E só vamos fazer isso com o exercício do amor em nosso íntimo, né? No campo mental, e propagando esse amor em todas as relações que temos com os nossos cotidianos. Então, esperamos ter contemplado as necessidades daqueles que aqui estão. É importante que façamos essas transformações. O conhecimento nos ajuda bastante, né? Sempre trago esse último slide aqui, que está lá no capítulo 6 do Evangelho, no item 5. Amai-vos, espíritas, amai-vos, esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Né? O conhecimento, o ensinamento, a instrução nos ajuda bastante, mas é o amor em nosso íntimo que vai produzir tudo que é preciso para que a gente faça subir essa escada, né, na escala evolutiva. Então tá aqui, você já pensou em estudar a doutrina espírita? Tem muitas coisas que numa exposição o expositor não consegue falar. Então, a gente tem esses cursos aí, o CIED é para aqueles que estão iniciando na doutrina. E o ESG é um estudo sistematizado que ajuda bastante aqueles que já têm algum conhecimento e precisam se aprofundar. Estamos então chegando ao final da nossa atividade. Vamos pedir a todos que sintonizem essa nossa prece, né, que preparem as suas águas para serem magnetizadas. Estes nossos benfeitores se preparam e vão atender todas as necessidades. Sintonizemos então novamente com o nosso Mestre, enxergando a sua grandeza real, que a tudo provê para que façamos progresso, que está também presente em nosso íntimo e que neste momento vai atender todas as nossas necessidades. Ajuda Jesus, nos assistindo com fluidos curadores, tonificadores, balsamizantes e revigorantes. Da paciência, da tolerância, da compreensão, do entendimento, da simplicidade e pureza de coração, da humildade, da inteligência, da resignação, do perdão, da abnegação, do devotamento, da lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Que estes fluidos
possam impregnar cada molécula de célula dos nossos corpos inteligentes, fluídicos e físicos, deixando-nos receptivos ao exercício de todas as virtudes que compõem as construções morais, espirituais e intelectuais. Ajuda-nos, Jesus, a edificar este homem de bem, para que possamos, então, galgar e alçar voos maiores na escala evolutiva de progresso. Agradecidos, finalizamos a nossa atividade de hoje.